Registered. No âmbito da conversa que acabámos de escutar, que partilhámos consigo no decorrer da segunda parte do nosso programa, com o Hugo Estrada, uma conversa em exclusivo, eu vou conversar com a mãe de um dos jovens que faz parte, ou fez, da Team Estrada, o Edgar, que na altura tinha 16 anos. Essa conversa começa daqui a 1 minuto apenas. Ana Martins, surpreendeu-se com esta conversa que escutámos durante 30 minutos? Não me surpreendi porque eu conheço o Hugo e tenho acompanhado todo o percurso dele, tenho acompanhado, portanto, desde que o Edgar entrou na Team Estrada, que tenho acompanhado o Hugo e a Mimi. Portanto, eu Mimi conheço... é mulher, sim. Sim, É assim que ela é conhecida, sim. A Ana Miranda é conhecida por Mimi. Portanto, sei o que o Hugo está a sentir ainda neste momento, sei o que sentiu durante este período, desde o momento em que surgiu todo aquele escândalo, surgiu toda aquela polémica, naquele fim de semana de julho de 2019, foi arrasador para todos nós. Porque nenhum de nós, pais, sabia o que é que haveria de dizer, porque éramos muito mal interpretados. E tudo o que dizíamos... Mas quem é que mal os interpretava? Por exemplo, nos telejornais, mesmo nos telejornais, apontavam-nos como os pais que deixaram os filhos à mercê de um predador, digamos assim, e todas as pessoas que depois comentavam no Instagram e comentavam... Portanto, vocês acabaram também por ser todos acusados? Sim, fomos acusados, sim. Fomos acusados de ter deixado os nossos filhos. À mercê de um alegado predador, não é? Exatamente. Quando nós acompanhávamos, nós conhecemos o Hugo e a Mimi. Aliás, quando o Edgar me disse que queria entrar para a Team Estrada, eu falei com o Hugo pelo telefone. Depois fui encontrar-me com o Hugo. Procurou certamente inteirar-se do que era a Team Estrada, não? Exatamente, era um grupo de youtubers, faziam vídeos na internet, brincadeiras, jogos. SWB Audio Capture, not registered. O público jovem, era direcionado para um público jovem. Conheci o Hugo e a Mimi ao mesmo tempo. Presencialmente, os dois. Fiquei mais descansada ao ver também a presença de uma mulher, uma figura feminina. E depois, quando fui levar para gravar na agência a primeira vez, voltei a falar com o Hugo e com a Mimi, fiquei lá um pouco, depois fui buscá-lo, conheci os outros miúdos. E havia lá um ou outro pai que estavam também sempre presentes, mas presentes mesmo nas gravações. Eu, às vezes, também devido ao meu tempo, não assistia a todas as gravações, mas um ou outro pai estava sempre lá. E nós víamos o ambiente, conversávamos com os miúdos e conhecíamos. Eu já disse por diversas vezes que o seu filho, na altura, o Edgar, tinha 16 anos, quando entra para a Team Estrada. O facto de ele ter 16 anos e o facto de estar a entrar, portanto, neste mundo dos conteúdos digitais, através de um grupo com o como mentor, isto não levantou nenhuma dúvida, nenhuns medos, nenhuns receios? É assim, eu não fazia ideia do que era estar nas redes sociais e estar na internet. Agora já sei. E relativamente à minha filha, que ela também gosta de Isto é uma realidade vídeos, de todos os jovens hoje em dia. Eu às vezes digo, filha, é mesmo isto que tu queres, é porque não tivemos uma experiência boa. O teu irmão não teve uma experiência boa. O teu irmão sofreu muito. A sua filha? A minha filha tem 12 anos, vai fazer 13 anos. Portanto, está na altura de querer fazer coisas na internet. E ela também quer fazer. E até tem gosto e é muito diligente. Tem mais gosto ainda que o irmão, mas o irmão também perdeu o gosto porque... Com certeza. Devido à perseguição que foi vítima. Sim. Porque todos eles foram apelidados na rua. Eu até posso fazer uma comparação entre o antes e depois. Por exemplo, antes, quando a Team Estrada estava no auge, nós íamos almoçar a um shopping, a qualquer sítio, e o Edgar quase não comia, porque apareciam sempre miúdas fãs para tirar fotos. Portanto, o canal de YouTube tinha SWB Audio Capture, not registered. E as miúdas também falavam comigo, as miúdas, as fãs, também falavam comigo no Instagram, mandavam-me mensagens. O Hugo há pouco falou, perguntou se achava estranho ele tirar uma fotografia com uma miúda. A verdade é que as miúdas iam ter com eles, com o meu filho, e também iam ter com o Hugo, com os fãs, para tirar uma foto. Era normal. E eles tiravam. Há jovens que tiram comigo, não é? Há crianças que tiram comigo, não é? Exato, portanto, eles tiravam. Depois disso, depois em que surge aquele grande escândalo... A utilização depois que se faz disso, ou que outros fazem disso, é que pode ser complicado. Exatamente, e aconteceu aquela foto em que o Hugo tira uma foto com uma menina e põe a mão por cima assim do ombro. A menina, estamos a falar de uma criança mesmo, e deturpam a foto, dão a entender que o Hugo estava a tocar de forma
menos correta na menina, quando não foi nada disso que aconteceu. O seu filho tinha, a parte de todas as... bem, percebi pela conversa que muitas destas atividades se concentravam aos fins de semana. Ele continuava a ter rendimento escolar, é assim, porque os estudos prosseguiam. Independentemente da participação na Teamstrada, o Edgar, porque é dele que estamos a falar, Sim. é a mãe que está aqui à minha frente, continuava a ter rendimento escolar? Continuava, passou todos os anos. Portanto, as coisas eram compatíveis. Eram compatíveis e também continuava na catequese aos fins de semana, se bem que às vezes faltava, porque ele tinha catequese em Tomar, que é a terra dos pais dos avós do Edgar. O Edgar fez o mês passado o Crisma, portanto, tanto na escola como a nível de outras atividades, faz atividades de desporto. Sim, ele conciliava todas essas atividades. E como mãe, atenta ao desenvolvimento do seu filho, ainda por cima naquela idade dos 16 em diante, a personalidade já está bastante formada, mas é importante, são importantes esses anos. Como mãe, achava benéfico para ele participar com outros jovens da idade ou mais velhos, ou mesmo fossem mais novos, num projeto destes? SWB audio Era capture benéfico porquê? not Porque, registered. também desenvolvia a oratória. Nos vídeos eles tinham que falar, desenvolver a oratória, a forma de estar, e era benéfico para futuramente. Ele já estava preparado e eu não existia maldade, não havia, os vídeos eram muitas vezes brincadeiras, como referi há pouco, e eu não via o porquê não. Depois de terem descaracterizado o grupo, de terem descaracterizado os temas, isso sim, eu hoje penso, será que foi benéfico? Porquê? Porque o Edgar foi vítima de bullying, dos haters que se criaram à volta da Teamstrada, das pessoas que depois... Antes ou depois do escândalo? Só depois do escândalo. Porque Julho antes de 2019. Antes do escândalo, toda a gente gostava da Teamstrada, toda a gente gostava dos membros da Teamstrada. Eram pequenos heróis? Eram pequenos heróis. Ou pequenos ídolos? Eu recordo-me de uma vez, o Edgar ainda não tinha bem entrado, nós fomos à Bertrand do shopping e estava uma fila enorme, porque eles tinham publicado um livro. E uma fila enorme e muitas crianças também fomos uma vez fomos a um filme, o filme da Disney. Imensas crianças, umas não conseguiram bilhete, outras conseguiram, mas ficaram ali até ao fim, até eles saírem. Quando eles saíram, foi uma grande festa. Não era? Um fenómeno foi um digital. grande fenómeno, sim. Depois houve o reverso. Havia, depois desta mentira, houve o reverso e eles começaram a ser apontados. Começaram a ser apontados na rua, que andavam com o Hugo, e foi muito, muito triste. Tanto eles como os próprios fãs. Eu tenho uma situação de uma menina que foi a um meet, já depois do escândalo, a um meet de Natal de dezembro de 2019, filha de uma médica do Alentejo, que disse, e a mãe estava também nesse meet, e eu também estava, e a mãe partilhou comigo que a filha tinha sido vítima de agressão. SWB audio capture not registered. Quando se dá aquele episódio do programa da concorrência da SIC Radical, o curto-circuito, certamente não assistiu a isto em direto, pois não? Não assisti depois mais tarde quando cheguei. E quando sim. assistiu àquela entrada do Dumbo, o Dumbástico, que ainda por cima é um jovem brasileiro, tem uma outra maneira certamente mais leve de encarar a vida, isto sem qualquer sentido depreciativo, deu um beijo nos lábios do Hugo. Achou perturbador, achou que isto poderia explotar a situação que explotou? É assim, eu sou franca, eu vi gravado e não dei... Eu acho que nem vi essa passagem. Então é porque não achou nada de extraordinário, não é? Portanto... Não achei nada extraordinário, não. Obviamente que às vezes havia que ter certas cautelas, porque o Hugo, um pouco ingênuo, nem se apercebia do que estava a fazer, o que a imaginação das pessoas poderia conduzir, ou pessoas que já não gostavam dele, outros mesmo pares dele, claro. Podiam aproveitar... Concorrentes, rivais. E foi o que aconteceu, aproveitaram daquelas imagens para fazer as montagens e para dar ao mundo uma notícia que era falsa, que era de assédio sexual, que era de... Depois o nome pedofilia é o nome que se vê... Pedofilia, então, nunca existiu, nem podia existir, porque isso implicava contacto de corpos, nunca se viu, não há nenhuma imagem que nos diga que houve ali pedofilia, não é? Nem as imagens que foram montadas. Como é que o Edgar, um jovem de 16 anos na altura, depois 17, 18, como é que o Edgar viveu estes últimos 2 anos?
Foi muito traumatizante para ele. Foi muito traumatizante para ele. Foi muito traumatizante. Foi muito traumatizante porque depois as pessoas falavam na rua e mesmo para nós também não foi fácil. Não foi fácil. SWB audio capture not registered. Quando saiu a notícia que havia uma queixa, eu imediatamente fui ao tribunal, a Lisboa, ao Tribunal de Família e Menores, saber se a Comissão de Proteção tinha feito a queixa no Tribunal de Família e Menores. Porque, como advogada, sei que há processos de promoção e proteção. Ser advogada ajuda. Exatamente. Então fui ao Tribunal, não havia nada. Ao Tribunal de Família e Menores não havia nada. Fui ao DIAP, onde depois desenrolou-se o inquérito. E, de facto, já havia a denúncia. Então, eu deixei o meu contacto, eu fui com um colega meu, de profissão, advogado também, deixei o meu contacto, deixei o número da minha sede profissional e o nome e o contacto, e os meus contactos estão no sistema informático. Pedi para falar com a procuradora que estava de serviço, porque não há sempre um procurador de serviço, não me atendeu. Então deixei os contactos, escrito com a senhora funcionária da secção, nunca ninguém me contactou. Nunca ninguém me contactou na pendência do inquérito, nem a mim, nem qualquer mãe do grupo da Team Strada. Apenas contactaram os dois elementos, o do Bastic e a Maria, que foram... Maria era a jovem da casa de banho, do vídeo da casa de banho. Exato. Agora, resta a questão, se a Comissão estava tão preocupada com os jovens, porquê que a Comissão não entrou em contacto com os Isso é pais? estranho, portanto, nenhum pai, nenhuma mãe foram ouvidos no âmbito do processo, no âmbito da investigação. Não. No âmbito do inquérito. Não. Isto não é estranho? Cátia. É estranho, mas... Fazia todo sentido querer ouvir os pais e as mães que, ainda por cima, acompanhavam muitas das digressões, não é? E foi dado esse conhecimento ao processo e, portanto, na fase investigatória, o Ministério Público fez todas as diligências que entendeu convenientes fazer e que achou que eram suficientes fazer. Provavelmente bastou-se com as diligências que fez e achou que não havia necessidade. Depois, da parte da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, é um outro procedimento, saber se aquelas crianças foram colocadas em alguma situação de risco. E isso corria a par do processo de crime, não é? Daí eu ter-me deslocado ao Tribunal de Família e Menores, porque aí... SWB audio capture not registered. Não foi proteger as crianças. O objetivo deste processo foi destruir o Hugo Estrada. Porque usaram imagens do meu filho nos telejornais e não se imiscuíram nisso, não houve qualquer proteção dos jovens, nem por parte da Comissão, nem por parte dos telejornais, por parte de ninguém. Houve da nossa parte, e do Hugo e da Mimi. E enquanto pais, vocês conversaram uns com os outros? Certamente não se conhecem todos, mas conhecer-se-ão alguns, não é? É assim, daquela altura já eram menos, porque então já tinha saído pessoas e entrado outras. E nós, sim, reunimos na agência. Por exemplo, estas mais que estão a passar aqui, foi um dia que eles estavam a gravar e eu cozinhei, levei uma bolonhesa para eles comerem e comeram todos juntos. Estava boa? Eles gostaram. Eu gosto. Penso Mas estávamos a falar, portanto, é importante, saber se os pais todos se conheciam. Sim, e, portanto, certamente conversaram muito sobre isto depois do escândalo, não é? Até nos unimos mais, porque conhecíamos, mas não falávamos uns com os outros. Quando houve o escândalo, eu lembro de nós fechados naquela agência, naquele sábado, não sabíamos o que é que havíamos de fazer. Da parte jurídica, tínhamos indicação que o Hugo não devia falar. Nós todos sentimos que devíamos falar. Então nós fizemos um comunicado, a Dora, que é a mãe de uma das miúdas, ficou representante dos pais. Nós enviámos esse comunicado para as várias estações de televisão e pedimos que fosse publicado na íntegra, o que não foi feito. E foi torpado. Portanto, sentimos... Não, e a suspeição já lá estava. O problema é sempre isso, é como os desmentidos, não é? Portanto... Nunca é escutado, nem nunca é lido, nem nunca é ouvido pelas mesmas pessoas que ouviram e que viram a condenação, não é? Havia sempre a suspeição de que o Hugo estava a pagar aos pais. Quer dizer, o Hugo tinha que ter muito dinheiro, não é? Para pagar assim coisas muito, muito ridículas mesmo. Mas... Como é que está o Edgar neste momento? O Edgar... SWB audio capture not registered. Continua a ter ligação com a Team Strada ou não? É assim, entretanto o Hugo criou outro grupo que é a Vibe House e o Edgar pertence à Vibe House. O que eu noto é que esse grupo Vibe House, porque foi criado por Hugo, também tem uma conotação a nível mesmo de youtubers negativa, um pouco. Mas eles fazem vídeos e também têm fãs, não tanto como a Team Strada. Também têm muitos fãs.
Mas o Edgar tem o apoio dos pais justamente para continuar Sim, tem o apoio dos ligado pais para ao Hugo continuar. e ligado a estes conteúdos digitais e às Tem, plataformas. porque enriqueceu para ele a nível de, como já referi há pouco, De oratória? de oratória, A não ser que ele queira seguir a advocacia. O direito. Não quer. Mas ele, neste momento, devido também ao bullying que tem sido vítima nas redes sociais, participa porque para ele é uma brincadeira e sempre foi. Na Team Estrada eles brincavam muito, os vídeos eram brincadeiras e era camaradagem, eram amigos uns dos outros. Se bem que alguns miúdos depois foram saindo, por esta outra razão foram saindo do grupo. E essa união, essa brincadeira é que fez com que o Edgar também permanecesse. Muito obrigado às duas. Gostei muito de as receber e foi importante estarem aqui justamente também para comentarmos tudo aquilo que se passou numa conversa em exclusivo, volto a repetir, que o Hugo Estrada nos deu. Amanhã estaremos de volta para um programa onde vamos receber a viúva do ator António Cordeiro. António Cordeiro faleceu na sequência de uma doença degenerativa que, aliás, foi acompanhada com comoção por todo o país há